Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você já se interessava por música, aí começou o canal de YouTube, que tinha outros propósitos, e você foi meio que também tentando coisas diferentes, né, nesse caminho, que de certa forma agora retorna à música, né? Que um belo dia você faz versões de funk, tocando versão heavy metal, né? Cara, é uma doideira, porque eu sempre falo isso, né? Mas música e audiovisual tiveram na minha vida desde sempre, assim, desde quando eu sou muito, muito, muito jovem mesmo. Tipo, eu comecei a tocar guitarra, comecei a tocar instrumento com 9 para 10 anos. Que eu comecei a pegar um violão lá que tinha lá em casa, que era tipo herança do meu avô. Mas sempre tive muito essa parada já na minha cabeça, meu subconsciente, porque meu pai foi guitarrista muito tempo antes de eu nascer, né? E meu pai sempre foi muito colecionador dessas paradas, assim, de tipo, disco. Então a cultura de banda e de ser músico e de estar ouvindo, estar em contato com coisa desse mundo, tava ali presente desde que eu nasci, desde sempre mesmo, sabe? Eu tava ouvindo Led Zeppelin, Queen, são as minhas primeiras memórias de vida. Sim, Led Zeppelin, Queen e Deep Purple. Que legal. São coisas que eu, assim, parece que eu acordei nessa realidade ouvindo, tá ligado? Killer Queen. Você se entendeu por gente nesse clima. No primeiro frame que eu tenho salvo no HD, eu tava ouvindo... Que bom. Essas paradas. Você nasceu em que ano? Nasci em 96. E aí, né, com o tempo eu fui, né, fomentando e amadurecendo essa ideia que eu tinha de tocar um instrumento. Comecei ali com 9 para 10 anos e consegui a muito custo fazer com que meus pais me dessem uma guitarra de Natal. Isso em 2006, né, eu tinha 10 anos. E aí eu comecei a tocar mesmo, assim. Eu peguei uma paixão muito grande pelo instrumento, meio de cara, assim, porque, né, todo mundo que você vê, o rockstar, ele tá com uma guitarra na mão, né? Então, a imagem que eu tinha, eu falei, não, eu preciso tocar a guitarra. Eu não quero tocar nenhum outro instrumento, porque o instrumento, para ser tocado, é a guitarra. E aí eu tive esse período dos meus 10 até os 13, 14 anos, no período que eu era fissurado pelo instrumento, assim, tipo, que eu respirava a guitarra, queria tocar guitarra o dia inteiro, queria saber mais sobre, queria, sabe, e eu ficava o dia inteiro ouvindo e vendo coisas, e vendo o Paul Gilbert, e vendo o Michael Angelo, vendo você, vendo o Kiko, vendo, tipo, todas essas coisas. E aí depois eu fui me descobrir como músico um pouco depois disso, porque eu acho que faz parte da formação da pessoa, ela ir um pouco para ela passa por essa fase do muito técnico, né, do virtuosismo extremo, assim, tipo. E eu me encontrei mesmo na guitarra quando eu comecei a ficar muito próximo de bandas como Metallica, por exemplo, que foi ali que foi ali que eu falei, pô, acho que isso aqui é como eu me vejo fazendo música, sabe? É como eu me vejo tocando. Tipo, e eu sei dessa história, né? Porque eu tava lá no Espaço Unimed e vi o enredo. Eu queria que você contasse pro Rafa a parada da primeira música que você queria tocar na guitarra, que era o One do Metallica, certo? Sim. Como que era a história? O primeiro professor de guitarra era o seu vizinho, uma parada assim, né? Então, mano, é muito louco. Hoje, olhando de trás pra frente, o bagulho parece um filminho, assim, porque quando eu comprei a guitarra, tipo, as primeiras coisas que eu aprendi, tipo, do zero até, tipo, pô, sei fazer alguma coisa, foi sozinho, sabe? Tipo, pô, tocava ali o meu Smoke on the Water, essas paradinhas assim, tipo, uma frasezinha ou outra ali, né? Fiquei, acho que um ano nessa de aprender a tocar a parada. Meu pai me ensinou um pouco do que ele sabia ali. E eu era isso, eu ficava fuçando no instrumento mesmo, tipo, falando, sem professor. Aqui, sem nada. E aí depois minha mãe veio me falar que tinha um cara que ele se mudou pra frente da minha casa e que ele tinha uma placa grande na garagem dele escrito aulas de guitarra, igual um desenho animado, assim. Pô, legal. E Acme. E ela falou, vamos lá conversar com ele, vamos lá ver. Ela falou, a gente não tem dinheiro, né, mas vamos lá, vai que o cara é bonzinho. Se comove com essa história aí e tal, faz um precinho. E
Aí a gente foi e eu conversei... Aí ele virou assim a placa, não vendemos fiado. Sai, pobre. Sacanagem. E aí eu fui lá e, cara, pô, ele foi uma pessoa, inclusive, é uma pessoa que eu não tenho contato hoje, mas muito porque naquela época da vida era difícil de você conseguir... Tipo, eu não sei nem como procurar ele, mas Maurício, se você tá vendo esse programa aí por algum acaso, eu te amo muito. Você Olha só, mudou que legal, minha vida. Cara, o Maurício e o Renato aí. Por que o Renato? Porque... Eu vou chegar lá. Era um outro professor ou era um casado? É um outro professor. Aí o Maurício, eu fui conversar com ele lá e eu lembro que eu e um amigo meu de infância, que ele tava lá em casa, a gente foi lá, e aí o professor falou assim, o que você gosta? Daí eu respondi pra ele, eu gosto de rock. E aí meu amigo começou a rir muito, assim, eu falei, nossa, que eu falei alguma coisa muito ridícula. Não, cara. E aí ele falou... Você foi específico. Meu professor pediu pra eu escrever, ele falou assim, ó, a gente vai fazer aula, depois você vê aí como é que você vai fazer e tal, pra pagar, e... Ele me deu um papel e uma caneta e falou assim, eu quero que você escreva aqui 3 músicas que você quer aprender a tocar, porque eu não sabia tocar nenhuma música inteira, né? Eu sempre fui meio assim, tipo, quero tocar, sei lá. O riff daquela música. Tá, já sei tocar. Tá. Já consigo tocar no pátio da escola ali, pra todo mundo falar, uau, não precisa tocar inteira. Tá. Você impressionava mais tocando os riffs, as menininhas não ligavam muito ou ligavam? Porque os meninos realmente gostam, né? Falam, pô, o cara toca guitarra e tal. Cara, até teve um pouco disso, mas foi mais pra frente, assim, porque eu sempre tive muito esse lance sempre fui muito tímido, assim. É? Muito tímido. Você ainda é tímido? Sim, bastante. Até pra mostrar, eu tocando, assim, sou bastante meio inseguro, é as bobeiras da cabeça, né? Mas, sei lá, ainda tem um pouco disso. Menos do que antes, né? Claro, mas... Até porque, né, o que eu faço hoje, eu preciso ter me soltado um pouquinho. Mas... E aí eu peguei esse papel e eu escrevi o One, do Metallica. Eu falei, mano, eu só quero tocar essa música. Não quero tocar 3, quero tocar One. E era justamente a One do Metallica. E aí a gente começou a fazer aula e ele me ensinou. E foi a primeira música que eu aprendi a tocar inteira. Tanto que nesse último show eu toquei ela no show porque, tipo, era um encerramento de um ciclo pra mim ali, de uma parada que eu sempre sonhei em fazer, né? Que é estar fazendo show e tal. E aí eu quis tocar esse som, que, porra, é um som que simboliza muita coisa pra mim. Vou dar um depoimento aqui, um relato. Eu tava lá e vi isso. E sabendo do enredo, da história, assim... E aí, porque eu me identifiquei, né, também. Eu aprendi a tocar, assim, aula de violão com, sei lá, 15 anos e tal. Então eu tava ali entretido com a história e tal. E aí ele entra, aí tocou a One do Metallica com a banda inteira aí, perfeita, e todos os solos. Mano, o bagulho arrepiou, tá? Foi forte. Esse momento aí foi pesado, porque é aquela coisa que você falou, de ver o filme de trás pra frente, tá ligado? Eu vi aquela cena, eu senti aquela energia naquele momento... E imaginei toda aquela história, tá ligado? Dele aprendendo e tal, e em casa, e professor de guitarra, e os pais apoiando, pô, da hora e tal. Então foi um bagulho pesado, um bagulho forte. E o fato curioso é que essa foi a primeira vez que eu toquei One com uma banda na minha vida. É mesmo? É. Eu nunca tinha tocado ela em banda, assim. Tipo... Ah, é? É. Mas vocês ensaiaram? Sim, ensaiamos. A gente ensaiou algumas vezes e tocou. Foi sinistro. Esse momento mesmo, foi sinistro. Né? Quem foi a galera que tocou contigo? Cara, fui eu, o André Casagrande, baixista, que é um cara fenomenal, aí, um cara muito íntimo do instrumento, né? Não só do baixo, como de guitarra também, um cara super sensível à música. Na guitarra solo foi o Felipe Hervoso, que também é um cara, mano, excepcional, muito talentoso, um cara que, porra, o cara constrói guitarras, o cara é luthier, ele canta pra caralho, ele tem uma banda aí de metalcore também, o cara dá uns berros lá. Tá ligado, né? Tô ligado. Você conhece o Felipe? E na bateria foi o Daniel Maza, que é um moleque que, mano, que foi o meu baterista, assim, que eu achei também quando eu tinha recém-completado 18 anos ali, porque baterista é uma coisa difícil, né? Acho que é a coisa mais difícil da banda. Sim. Verdade. E quanto melhor, mais maluco. E ele foi o meu cara meio de confiança, assim, desde que a gente se conheceu, e eu falava, mano, não, tem que estar o Dani ali, porque, sabe, que a gente tinha a relação mais longa da banda era eu e ele, né, então tinha esse vínculo de confiança também, de segurança, e a gente tinha o Jonatas também, que é um produtor fudido, mano, é todo mundo muito cabuloso na banda, e ele fazia... teclados e synths e VS e afins. Ah, vocês tocaram mais de uma música. Foi uma apresentação. Ah, sim, né? sim. Que a One mesmo não tem teclado, né? Não.
Ele soltava, acho que uma coisa ou outra lá, ele soltava os barulhos de guerra. Ah, sim, é verdade. Vocês fizeram aquele meio todo lá com a... A gente fez a intro. Que é um negócio da TV, né? A gente fez a intro, né? Um pedaço de um filme. Depois, isso. Pô, que legal. Cabuloso. Cabuloso. E o... aqueles bumbos, né, meu? O Lars não faz, mas o Dani fez aí. Porra, Lars. O Lars é um absurdo. O Lars é aquilo ali que não dá pra explicar. Exato. Ele gravou, né? Então pronto. Ele gravou uma vez e falou assim, ó. Tá feito aí, ó. Agora eu vou comprar quadros. Agora é com vocês. Mais... Agora eu vou ver meu pai jogar tênis, golfe, sei lá, que o pai dele joga. E vou processar todo mundo que baixar a música pirata do Metallica aí. Vambora. Tipo isso, cara. Lendas do rock. Muito bom. Então você estava falando que às vezes você fica até inseguro de tocar, porque talvez não tenha tanta essa cancha, né? Então agora é o quadro Terapia de Choque, onde você toca e a gente te hostiliza. Vambora! Humilhação pública. Não, brincadeira. Mas aí, isso tá falando, estou falando duas pontas, né? Tua primeira conversa com o teu professor e essa realização onde você pode colocar a música como uma trilha sonora da tua vida, né? Da história de vida, pelo que você me contou, né? Que situação foi essa aí que rolou, que ele assistiu? Porque passou meio que um filminho, né? Antes de... O que foi? Sim. Tipo, nesse último show, eu separei alguns materiais que eu tinha feito em casa com arquivos de muito tempo atrás. Que eu tinha, quando eu aprendi a tocar One inteira, eu fiz um vídeo com 2 amigos meus de infância de eu tocando ela, assim, eu todo pequenininho lá, mirradinho, assim, tocando com a guitarra 3 vezes o meu tamanho. E aí eu soltei um vídeo no telão, antes de tocar o ano, que contava essa história, sabe? Pra contextualizar a galera, assim, pra falar, essa daqui é a primeira música que eu aprendi e agora eu quero tocar ela pra vocês aí, porque, né, onde é um marco pra mim, né? A primeira música que eu sei tocar inteira. Sim.